Fernanda, eu curso Engenharia Civil e tenho 22 anos. Eu entrei no projeto a convite da Mayara e participei fazendo a filmagem e também na criação do material de divulgação do projeto. Meu nome é Mayara, eu sou estudante de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande, tenho 25 anos e eu comecei com a idealização do projeto, que o Nigel acabou entrando depois para apoiar e depois a Nanda entrou também. E fiz a produção do roteiro com mais 2 educadores populares do Brasil e a sketch e fiz os desenhos da série SUS também. Meu nome é Nigel, eu sou estudante de Ciência da Computação, tenho 21 anos, sou do Maranhão e a convite da Mayara, entrei com ela no projeto primeiro a gente foi na ideia de como que a gente iria produzir e tal, como seria o processo de desenvolvimento dos desenhos e essas coisas do tipo. A gente bolou junto o roteiro e a edição dos primeiros vídeos e eu fiquei responsável na parte da edição do vídeo em si. Então, para falar um pouco da criação do roteiro, eu primeiro fiz um texto muito grande. Eu estava com a ideia de fazer... Eu me inspirei muito no projeto do RSA Animate, que é uma empresa, se não me engano, da Inglaterra, que faz a produção de vídeos como a gente usou, da técnica que a gente usou também. E eu já tinha essa ideia desde a primeira vez que eu vi, de tentar fazer alguma coisa que fosse falando sobre o SUS. Aí a gente começou a amadurecer a ideia, conversando com o Nigel, e aí a gente foi tentar descobrir como se fazia, e aí teve que fazer o roteiro. Aí eu fiz um texto gigantesco, porque minha ideia era fazer 12 minutos de roteiro, de áudio, de vídeo, e não fazer as séries quebradas. E aí quando eu fiz esse texto, eu acabei enviando para o Hernande e para Maria Amélia, que fazem parte de um grupo que se chama Rua Balsa das 10, que a gente acaba escrevendo textos, uma outra forma de abordar a medicina e tal. E eles sempre foram o meu norte, assim, para ajudar em relação a isso. E eles acabaram abraçando a ideia e ajudando a compor um roteiro e deram a ideia de fazer os episódios separados em 3 partes. E aí os episódios ficaram, então, os 3 episódios que a gente já conhece. E basicamente foi um trabalho bem cansativo a criação do roteiro, porque você tinha que pensar um roteiro que fosse desenhável também, que você conseguisse traduzir em imagens, ou pensar em imagens que conseguisse traduzir o roteiro. E a gente ficou, acho que, uns 3 meses só na produção do roteiro, até chegar ao ponto de fazer o desenho e começar a fazer o sketch para se preparar para a gravação. O processo da gravação da voz, logo depois que a gente fez o roteiro, a gente foi gravar a voz. Porque a ideia era que fosse ajudar melhor na elaboração do sketch, porque quando você vai gravar a voz sempre tem a chance de ter alguma modificação, você vê alguma coisa que fica melhor, enfim, alguns ajustes que vieram. E aí a gente foi fazer a gravação da voz, foi bem cansativo, porque apesar de a gente não ser profissional, a gente tentou fazer com o menor número de erros possíveis e tentando fazer dicção, no caso foi a minha voz na gravação. E teve ensaio antes, toda uma preparação. A gente gravou no estúdio da Universidade Irlandesa, que nós 3 somos do programa Ciência Sem Fronteiras. E a gente gravou no estúdio da Universidade Irlandesa e eu já estava com uma certa experiência da rádio, que a gente estava coordenando um programa na rádio, eu e a Fernanda. Então já estava um pouco mais preparada para fazer a gravação, entre muitas aspas. E aí, para a edição do áudio, para alguns ajustes, a gente usou o programa Adobe Audition, que a universidade fornecia.
Mas você tem algumas outras opções, como o Audacity, e tem outras opções de programas que você pode procurar que são open free ou open source, que você pode usar para edição do vídeo. Acho que em relação à produção e à construção do sketch, que foi, acho que junto com a gravação, um dos passos mais complicados e mais trabalhosos para fazer. Primeiro eu e o Nigel ficamos assistindo vários vídeos de speed art. Tipo, quando a Mayara ela veio com a ideia do vídeo, ela veio com essa ideia, tipo, apresentando os vídeos da RCA Animate, que é uma empresa que usa a técnica que é chamada de speed art, que é a técnica onde as pessoas gravam todo o processo de desenho e aceleram ele através de programas de edição de vídeo, dando essa impressão de, tipo, você tem todo o processo tanto do começo do desenho até a parte que você apaga, dentro do espaço de tempo que você pode determinar. Isso leva a uma dinamicidade em relação ao tipo de conteúdo que a gente estava tentando transmitir. Porque acaba que você discutir sistema de saúde, sistema único de saúde, é um assunto que pode, em geral, muitas vezes ser pesado. Inclusive, as formas que foi apresentado, os contatos que eu tive com o SUS, sempre foi uma coisa, é um sistema muito complexo, muito difícil, e a gente estava tentando achar uma forma de tornar uma apresentação mais dinâmica, mais acessível, e que fosse o mais acessível possível para todos, assim. Pois é, e, tipo, a maior dificuldade em relação a produzir um vídeo desse tipo é você ter um texto e tentar tirar ideias, tipo, pegando trechos do texto e imaginar aquilo num sentido figurativo, no sentido de imagens. Então eu e a Mayara, a gente assistiu bastante vídeos para poder pegar a inspiração e ver o tipo de desenho que as pessoas utilizavam, com as técnicas, assim, dentro dessa técnica de edição de vídeo ainda tem um tipo de animação embutida, que foi o que a gente usou no terceiro episódio. Aí a gente foi pegando ideias, e a partir dessas ideias que a gente foi pegando assistindo esses vídeos, a gente pegou o texto que foi feito após a produção do roteiro, e começou a imaginar, de parágrafo por parágrafo, linha por linha, qual seria a imagem que representasse melhor aquela parte do texto. Praticamente palavra por palavra, né? E aí a gente acabou construindo os sketches, que tem várias páginas. E a gente começou a construir os sketches e foi ficando, com o tempo você já conseguia ir vendo, antes quando você já estava no processo de gravação, ou mesmo no roteiro, já tinha alguma ideia de como seria o vídeo, assim. Mas você distribuir como ele vai ficar no quadro, a organização, a ordem, tem que ter muito cuidado também em relação à sequência, porque a sequência da voz tem que ser exatamente a sequência do desenho. Porque, por exemplo, tem uma hora que a gente fala em relação ao conhecimento, crenças e fé, tem que ser nessa ordem, tem que aparecer a primeira palavra conhecimento, depois a palavra crenças, depois a palavra fé. A parte de visualização do vídeo em si tem que ser começada só quando você tiver o roteiro e o áudio gravado, que você está definindo certamente que vai ser aquilo ali. Aí, partindo daquele ponto, você pode brincar e desenhar assim, e imaginar uma coisa legal para esse tipo de coisa que de fato transmite de um jeito bem mais divertido, de um jeito bem mais inventivo. Inclusive a gente teve alguns probleminhas no primeiro vídeo, porque a gente não estava tão atento em relação a isso, então a gente teve um programa de sequenciamento que o Nigel contornou na edição, mas então é só uma dica para quem quiser produzir usando essa técnica, que tem que ter bastante cuidado em relação ao que está sendo falado e ficar conferindo o tempo inteiro. Então acaba que é um processo longo da gravação do vídeo em si e da organização, mas antes façam uma storyline bem organizada. Quando a gente organizou a storyline, a gente foi colocando por números, número 1, tal desenho, e entre parênteses ou entre colchetes, eu ia colocando embaixo do desenho, no roteiro, o que estava sendo falado, para ficar bem certinho, seguindo a ordem com a organização e a descrição das coisas. Então, quando inicialmente a gente olhou qual era o estilo de edição de vídeo, de estilo de vídeo que a gente queria transmitir a série, a gente tentou
de alguma maneira, decifrar como foi que os caras fizeram o vídeo, como foi toda a questão de produção. E nessa pesquisa, nessa tentativa de achar a melhor maneira para poder fazer o vídeo assim, que não fosse tão caro, que não consumisse tanto tempo e que ao mesmo tempo tivesse um resultado satisfatório, a gente viu dezenas de técnicas diferentes e a gente tentou optar para que ficasse melhor para nós. E a técnica utilizada foi a utilização da câmera com tripé, isso pro segundo e terceiro vídeo, que no primeiro vídeo a gente não tinha um tripé, a gente usou uma cadeira em cima de outra cadeira, com um livro e tal, para que a câmera ficasse certinho na altura do quadro. E como vocês veem aqui, a gente utiliza um quadro branco também, em séries. Foi muito legal falar. Modelo Maiara e modelo desenhista, Mistesc. E o processo de desenvolvimento do vídeo dá-se por gravando o vídeo à medida que o desenhista vai desenhando. Tudo. Tanto da parte de apagar, começar o desenho, a parte de mudar o quadro para o lado, tem que trazer a câmera e gravando junto, que dá toda essa sensação essa sensação sequencial que o vídeo tem. Que é tudo que está começando tem um fim, no sentido de desenho, que dá essa dinamicidade que o vídeo tem. Aí foi esse processo de gravação, a gente gravou todas as etapas de desenho e acelerou no processo de edição. E acho que é legal comentar que, inclusive, os detalhes, por exemplo, a escolha do canetão foi uma coisa que eu demorei vários dias testando canetões, peguei canetões diferentes para garantir que a qualidade do desenho ficasse muito boa, assim, em cores de canetões, se fosse usar um canetão azul, um canetão preto. Eu li sobre a questão do desenho, que dava para ter no máximo 2 cores, então isso tudo foi pensado assim, para não fazer uma coisa que ficasse muito poluída também. E aí a Nanda chegou depois com o seu super tripé. Seu maquinário profissional. A Nanda é fotógrafa de amadora, não sei se é amadora mais, já é profissional. Que isso. Mas aí pro segundo e terceiro vídeo eu comecei a ajudar na gravação com o tripé e a câmera, que facilitou muito o processo, porque eu não participei do primeiro vídeo, né, mas que foi feito com improvisação do tripé, mas ele levou 7 horas, né? Mais ou menos 7 horas para a gravação do primeiro vídeo, e com o tripé facilitou porque em 6 horas a gente gravou o segundo e o terceiro vídeo, então otimizou muito mais o processo de gravação, facilitou o trabalho. Inclusive acho legal comentar que o processo todo é muito trabalhoso. Eu calculei mais ou menos quanto de trabalho deu desde a criação do roteiro, o tempo de pesquisa, mais ou menos para cada minuto de vídeo que vocês assistem, são mais ou menos 10 horas de trabalho por minuto de vídeo. Então tem que ter muita força de vontade para querer produzir um vídeo assim. Mas a ideia é que outras pessoas possam estar empoderadas e querer produzir vídeos que nem da série SUS, discutindo o nosso sistema, ou em outros conteúdos também. E, tirando força de trabalho e vontade, não precisa de mais muita coisa. Precisa de um quadro branco, canetão, uma câmera. Independentemente da quantidade de horas por trabalho, assim, a gente fez isso durante o nosso período acadêmico, estava estudando. Alguns de nós fazendo projeto e tudo, e sempre arrumava um tempo livre, um sábado, um final de semana, ou então à noite para poder bolar o storyboard. Sempre tem como arrumar tempo, e como a gente acabou de falar aqui, é trabalhoso, mas não é um processo difícil de se fazer. É bem simples, é só tentar ter um pouco de criatividade na hora dos desenhos, gravar e ter um pouco de cuidado na edição do vídeo, que o vídeo sai com um resultado satisfatório. E é divertido também, a gente conseguiu se divertir também durante a gravação, porque eu acho que uma das coisas mais complicadas para quem for desenhar é que você não pode aparecer na câmera, isso é importante dizer, vocês podem falar melhor. Quando a gente tinha que ficar advertindo a Maiara a cada pouco, porque ela resolvia querer brilhar no vídeo, aparecendo. E foi uma parte complicada da gravação, mas que então eu acabava tendo que fazer umas posições nada confortáveis para desenhar, para tentar se esquivar de aparecer no vídeo. Então
sentar no chão, ficar só com o braço pra cima, não é nem um pouco ergonômico também. 7 horas desenhando assim. 7 horas desenhando, né? Chega uma hora que você fica cansado. Então, em termos de edição de vídeo, a série SUS não é um tipo de edição que é tão complexa de se fazer. É basicamente a aceleração das horas de vídeo gravadas, acelera tipo, em questão de 2.000, 3.000% a cada 2 segundos de vídeo. E questão de cortes também, porque às vezes a pessoa que está desenhando, por conta da posição, por conta da onde o desenho vai ser inserido no quadro, às vezes o desenho acaba aparecendo no meio da gravação. Então tem que também ter uma noção de técnicas de corte para cortar de uma maneira que fique sequencial e que deixe evidente que tipo, só a mão esteja aparecendo no processo de desenho. Em questão de software, não precisa ser um software muito complexo também. Para a série SUS eu usei o Adobe Premiere com a licença da universidade. Contudo, não precisa ser um programa tão complexo como o Adobe Premiere. Você pode tentar usar o Sony Vegas ou qualquer outro programa de edição de vídeo que você tenha a possibilidade de cortar o vídeo, que você tenha a possibilidade de colocar o vídeo em sequência com o áudio e a possibilidade de acelerar o vídeo. Tipo, essas funções, elas por si só conseguem alcançar o que a gente alcançou fazendo os vídeos da série SUS. E um detalhe também é a questão da correção da luz, porque mais legal que a luz esteja na hora de gravação, dependendo do ISO da câmera ou de vários fatores que acabam não sendo percebidos na hora da gravação, tem que fazer uma certa correção de iluminação e de cores no vídeo. Então, um software de edição também que seja possível você mudar a intensidade da luz, ou então a cor geral, você consegue também atingir os filtros necessários para poder fazer o vídeo ficar mais claro possível e que o traçado fique bem visível. Então, em questão de tempo de edição de vídeo, isso é bem dependente de quem está editando o vídeo. Como, por exemplo, a primeira vez que eu editei um vídeo desse tipo, que eu tivesse que acelerar de acordo com o que era dito no áudio guia, o primeiro vídeo demorou um tempo a mais para poder fazer a edição, de cerca de 6 horas para 4 minutos de vídeo aproximadamente. Mas já para o segundo e terceiro vídeo, com a experiência do primeiro vídeo, o tempo de edição já foi menor, cerca de 3 horas ou 4 horas por vídeo. Então a questão de tempo de edição de vídeo vai depender de quem está editando, assim, com o nível de experiência de edição de vídeo que a pessoa tem. O que para a série não é tão complicado, para esse tipo de edição de vídeo. E à medida, tipo, se for uma série com vários episódios, ou um episódio único, à medida que vai desenvolvendo um episódio, o tempo de edição tende a diminuir mais. Então, reforçando, não é tão complexo editar o vídeo para esse tipo de edição. É basicamente acelerar do jeito que o tempo fique de acordo com o áudio proposto. Então, para falar um pouquinho em relação à ideia e à motivação do projeto, eu acho que foi muito uma ideia de tentar discutir o SUS de uma forma mais madura dentro da nossa sociedade. Uma das coisas que mais me incomoda é que muitas vezes a discussão em relação ao Sistema Único de Saúde termina ou começa na fila do hospital. E a gente não fala sobre tudo o que está por trás, o que está acontecendo, o que já tem acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando. E eu acho que o SUS ele é um sistema que tem muitas falhas, mas também tem muita coisa boa. E eu queria trazer um pouco dessa parte boa do SUS, das coisas que funcionam. E a gente não foi patrocinado pelo governo federal, ninguém veio, várias pessoas começaram a discutir isso. Isso não foi uma coisa intrínseca, assim, de querer que as pessoas soubessem mais sobre o seu sistema, e inclusive também em relação ao controle social, que pudesse ser mais maduro, que pudesse buscar um maior controle social,
uma busca das pessoas em relação ao seu empoderamento em relação à saúde e o direito à saúde, que é uma coisa muito importante que a gente tem que discutir e que é uma conquista desde a Constituição de 88, são lutas que vieram amadurecendo. E acho que a gente poder discutir o SUS de uma forma simples, didática e mais madura, acho que foi uma conquista muito legal. Ou pelo menos é o que a gente está recebendo de retorno da divulgação, enfim. Em relação à divulgação, a nossa principal forma de divulgação do projeto foi através do Facebook. Começou pelo compartilhamento dos membros, amigos envolvidos, e bastante galera abraçou a ideia e passou a divulgar também. Em questão de uma semana, né, a gente teve, com o primeiro vídeo, foram mais de 30 mil visualizações, o que mostra que, de certa forma, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, o objetivo inicial do projeto, que era conscientizar um número grande de pessoas a respeito do SUS e do que realmente é o SUS. Eu acho que isso também acabou motivando nós a fazer esse vídeo agora, que a ideia é que as pessoas façam o seu vídeo discutindo, não precisa só discutir a saúde, a ideia é empoderar as pessoas para a produção de vídeos caseiros. É trabalhoso, mas que também não é tão difícil de fazer, que é possível fazer acontecer. Eu acho que isso é muito interessante da série SUS, assim. A gente teve vários comentários pedindo, não, mas como vocês fizeram? Foi um aplicativo? O que vocês usaram? Eu acho que o retorno da série acabou motivando nós a fazer o vídeo. Exatamente, porque tipo, a questão de ideia, de fazer a divulgação desse tipo de ideia, de mostrar para as pessoas que elas podem, com as ferramentas que a gente tem hoje, que é a internet, computadores e tal, se você tem uma ideia relacionada, assim, tipo, fazer uma denúncia relacionada do que não está funcionando na nossa cidade, ou então discutir um tema que de fato precisa ser discutido de uma forma que seja inventiva, de uma forma que seja interativa, nos faz sentir mais envolvidos com as situações sociais que a gente tem hoje em dia. Então, basicamente é isso, é questão de tentar incentivar as pessoas a tentarem se envolver mais com assuntos sociais, que eles são benefícios tanto para quem é beneficiário diretamente e para a sociedade em geral. Então, tipo, se você tem algum assunto assim que você queira discutir, sinta-se à vontade para abraçar a ideia. E tipo, a gente queria deixar claro assim que essa ideia da série SUS não é uma ideia fechada num grupinho. Se você se sentir a fim de ajudar e desenvolver isso e criar esse conteúdo de certa maneira, o convite está aberto. A gente tem as nossas redes de comunicação, a gente criou a página da série SUS no Facebook, você tem o canal do YouTube, e a gente está tentando acompanhar, curtir, comentar, responder o que as pessoas perguntam, dar um feedback. Então, muito obrigada e espero que vocês possam construir os seus próprios capítulos. E acompanhem o próximo vídeo que vier.